Bom dia. Bom, nós iremos dar continuidade ao estudo do eletromagnetismo. Lembrando que na aula passada, antes de nós pararmos as nossas atividades, nós estávamos estudando sobre a força elétrica, né? Aprendemos a calcular o módulo da força elétrica utilizando a lei de Coulomb. Aprendemos a determinar o valor do vetor, campo elétrico, né? Direção e sentido do valor desse campo. E hoje nós vamos começar a analisar um conhecimento muito importante que é o chamado magnetismo. Então, lembrando que eletricidade e magnetismo são dois tipos de conhecimentos, digamos assim, né, que estão intimamente relacionados. Antigamente não era bem assim, né? Antigamente você estudava a eletricidade separadamente do magnetismo. Só com a descoberta do Christian Hans Ørsted, né, um dinamarquês, é que começou se entendeu que a eletricidade ela estava relacionada ao magnetismo, ou seja, uma coisa não existia sem a outra. Então, a partir daí, os dois conhecimentos foram estudados conjuntamente. A gente sabe que a eletricidade sempre vai dar origem a um campo magnético. Se tiver uma corrente elétrica, você vai ter como consequência a produção de um campo elétrico e de um campo magnético. E se você tiver uma força magnética atuando, você vai ter ali a produção de um campo elétrico. Ou seja, um campo elétrico gera um campo magnético e um campo magnético gera um campo elétrico. Tá certo? Hoje nós iremos estudar o magnetismo, especificamente na forma dos chamados ímãs. Né? Ímãs são instrumentos ou são materiais que têm uma característica interessante, que é a característica de atração e repulsão. Né? Assim como os objetos elétricos. Né? Só que os objetos elétricos eles se atraem ou se repelem estimulados, né, pela existência das chamadas cargas elétricas. Então, uma carga elétrica positiva ela atrai uma carga elétrica negativa e vice-versa. Mas quando as cargas são iguais, negativas ou positivas conjuntamente, elas se repelem. Né? No magnetismo, você vai ter um ímã onde você vai ter os chamados polos magnéticos. Né? Você vai ter um polo, você não vai chamar de polo positivo, você vai chamar de polo norte. Se chama polo norte de um ímã, né? E você vai ter um outro polo, sempre vai existir um polo que a gente chama de polo sul. Então, sempre que você tiver um ímã natural ou artificial, seja ele de que natureza for, né, seja permanente ou não, ele vai ter um polo norte e um polo sul. No caso da eletricidade, você pode ter uma carga positiva, mas você pode não ter o par dela, que é uma carga negativa. Já no caso do ímã, não. Se você tem um ímã, automaticamente você tem o polo norte e o polo sul. Tá certo? Essa estrutura do ímã, ou seja, essa natureza magnética do ímã, ela já começou a ser estudada lá 4 séculos antes de Cristo por um grego chamado Tales de Mileto. Né? Esse grego ele começou a analisar uns tipos de rochas que existiam lá na região da Grécia chamada Magnésia, né? O nome da região era Magnésia. E essas rochas, por serem encontradas nessa região, elas foram chamadas de magnetita. Né? Então, a magnetita é a rocha ou é o mineral que vai dar origem à natureza, ou que vai dar origem aos materiais magnéticos. Tá certo? Então, ficou assim magnetita porque o Tales de Mileto, né, descobriu esse material nessa região chamada de magnésia. Certo? Então ficou o nome magnetita. Os chineses também, eles tinham até 3 séculos antes de Cristo, bem próximo à época de Tales de Mileto, né? Eles também já tinham conhecimento sobre essa capacidade magnética de alguns materiais, de alguns minerais. Né? É tanto que existe lá na literatura chinesa um acontecimento lá que fala sobre uma experiência que era feita lá pelos chineses. Né? Eles construíam grandes vasos e esses vasos eles enchiam d'água e colocavam, né, nesses vasos
sobre um material leve, geralmente a cortiça, né? Uma colher de pedra magnetizada, de pedra com capacidades, características magnéticas. E quando eles giravam essa colher dentro dessa água, ela sempre voltava a apontar para uma posição específica, para uma direção específica, né? É daí que vai surgir a ideia da bússola. Então a bússola não é um instrumento que foi construído originalmente pelos europeus, pelos portugueses, pelos espanhóis, holandeses, como algumas pessoas pensam. Na verdade, a bússola é uma construção de natureza, de origem chinesa, né? Exatamente originada a partir dessas experiências que eles faziam com esses materiais. Tá certo? Daqui a um tempo a gente vai falar um pouco como é que a bússola funciona. Bom, entendendo, fazendo essa apanhado sobre o que é o ímã, né? De onde surgiu o ímã, a gente pode falar sobre os domínios magnéticos do ímã, né? O que são domínios magnéticos, né? Então, o domínio magnético são propriedades que você encontra nos chamados ímãs elementares, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um ímã, eu vou dividir esse ímã aqui em várias regiões, certo? Está aqui ele dividido em várias regiões. Cada região dessa aqui vai ser um mini ímã. Então eu tenho uma região aqui que tem um ímã aqui apontando nessa direção. Você tem um outro mini ímã aqui apontando nessa outra direção. Você tem outro apontando nessa direção. Outro apontando para lá. Outro apontando novamente para cá. Outro apontando novamente para a direita. Mais um aqui para a direita. Mais um aqui para cima. Enfim, você tem aqui os domínios magnéticos separados, tá certo? Se você somar todos esses domínios magnéticos, tá certo? Somar, e a soma desses domínios magnéticos der um valor diferente de zero, você somou, então, a resultante dessa soma deu nessa direção. Você tem uma predominância de ímãs, de domínios magnéticos na direção esquerda para a direita. Claro que você vai ter direções para cima, direções para baixo, de direita para a esquerda, diagonal, mas supondo que a predominância dos ímãs, dos domínios magnéticos desse ímã aqui sejam da esquerda para a direita. Você tem mais ímãs nessa situação aí. Então significa dizer que a soma vai dar um vetor resultante diferente de zero. Então se o vetor resultante é diferente de zero, significa dizer que esse material é um ímã. Certo? É um ímã. Então ele vai ter características magnéticas. No entanto, se a soma de todas essas direções aí desses domínios magnéticos for igual a zero, aí esse material vai ser ferro comum, né? E o ferro comum, ele não é um ímã, né? Ele não é um ímã, portanto não vai ter poder de atração ou de repulsão magnética. Tá certo? Então, isso aí é o que nós chamamos de domínios magnéticos. O que é um ímã elementar? Quando a gente estiver falando de ímã elementar, é aquele ímã que você não pode mais dividir, ou seja, é o ímã que vai dar origem à característica, à natureza, à propriedade magnética. Tá certo? Então ele vai dar origem à propriedade magnética. Propriedade magnética. Tá, professor, que é isso então? Bom, lá na química a gente estuda sobre a estrutura atômica, lembra? E na estrutura atômica você tem o átomo sendo constituído por dois tipos de partículas, né? Você vai ter o núcleo do átomo, onde você vai ter as cargas positivas, que são chamados prótons, né? E em torno desse núcleo você vai ter as cargas negativas, que a gente chama de elétrons, né? Então esses elétrons são as cargas negativas. Esses elétrons eles ficam se movimentando aqui, ó, a uma determinada velocidade em torno desse núcleo, né?
E o próprio movimento dessa partícula negativa em torno desse núcleo, né, ou seja, carga em movimento, lembra que eu falei de corrente elétrica? Que toda corrente elétrica vai gerar um campo eletromagnético. Então toda carga que está em movimento, no caso aqui é uma partícula negativa, que é o elétron, né? Que é o elétron, em movimento em torno de um núcleo positivo, vai gerar, dar origem naturalmente a um ímã elementar. Tá certo? Mas aí o que acontece? Eu posso pegar esse ímã elementar e dividir. Por exemplo, eu posso tirar essa partícula negativa daqui, ela deixa de girar e esse ímã deixa de existir. Certo? Acontece que o próprio elétron, ele é um ímã elementar. Por quê? Porque além de ele fazer esse movimento de translação em torno de um núcleo positivo, ele também faz um movimento em torno de si mesmo, que a gente chama de rotação. Né? Então, a rotação do elétron, ou seja, que é o giro, nós chamamos de spin, né? Esse giro que ele faz em torno de si mesmo, lá na química a gente chama de spin. Então, esse próprio elétron fazendo esse giro, fazendo esse spin, né? Esse movimento de rotação em torno de si mesmo, vai gerar um ímã elementar. Ou seja, não tem como você dividir um elétron. Se não tem como você dividir um elétron, o ímã elementar vai ser aquele ímã que não pode ser destruído. Então não tem como eu destruir o ímã exatamente porque ele é um próprio elétron, a menor partícula que a gente conhece. Tá certo? Então quando a gente estiver falando de ímã elementar, vai ser aquele ímã que vai dar origem à propriedade magnética. Como é que eu analiso essa propriedade, esse ímã? Eu posso verificar essa propriedade no átomo, ou seja, o elétron girando em torno do núcleo, ou eu posso ir ainda mais, ser muito mais metódico e mais além, né? E analisar que o próprio elétron é um ímã elementar, já que ele, ao girar em torno dele, ele produz um campo eletromagnético. Tá certo? Então, é o que nós chamamos aí de ímã elementar. Pode parar. Calma.